E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E hoje prepara teu coração que eu vou trazer, afinal de contas, quem arrebata o super aberto Sesc Caiobá 2024, que movimentou aí a última semana do nosso xadrez brasileiro. Destaques muito especiais dentro desse torneio, como vocês vão ver. Chegando na terceira colocação, o mestre FIDE Edgar Rodrigues, que fez um feito sensacional na carreira dele, empatando a última rodada contra o terrível grande mestre paraguaio Neuris Delgado, e com esse empate o Edgar conquista a primeira norma de mestre internacional dele na carreira, inclusive com um pronunciamento aqui pro canal que tá no ar. Obrigado aí pelo espaço do canal do Rafa Chess, eu tô muito feliz, é um momento muito importante da minha carreira, é a primeira norma de mestre internacional. Já bati na trave outras vezes, já inclusive aqui em Caiobá mesmo, eu já fiz uma norma que faltou bandeira, né? E aí finalmente essa norma saiu de uma forma bem inesperada, fiquei pior em algumas partidas, mas consegui reverter. E, cara, não tem muito o que descrever assim, é uma emoção assim fora do comum, e me dá mais ânimo aí para eu ir tentando as outras normas que faltam. Muito obrigado aí pelo espaço, valeu, gente. E as emoções não terminam por aqui, porque na última rodada, na mesa número 1, nós tínhamos o combate terrível entre Krikor e Iago, que terminou empatado, virando imediatamente os holofotes do torneio para a mesa número 2, onde tínhamos o combate entre Renatinho Quintiliano, o Quincas, contra o mestre internacional peruano Diego Flores. Isso daqui foi uma pauleira, porque o vencedor nessa mesa número 2 é que leva o título do Sesc Caiobá. Agora, vamos ver o que aconteceu aqui e quem arrebata essa competição. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de voltar para essa partida inacreditável, chegou o momento mais aguardado do ano. Vão abrir as matrículas da super comunidade Sup Alboredo. Uma grande oportunidade para quem quer aprender xadrez com dois dos maiores nomes do nosso xadrez brasileiro, o grande mestre Sup e a mestre FIDE Júlia Alboredo. A comunidade é online e tu vai ter acesso a todo o método do Sup e da Júlia. Mais de 200 horas de aulas gravadas, aulas ao vivo toda semana, monitoramento do Sup e da Júlia através dos grupos do Telegram e a super novidade, o Clube do Livro, que será lançado em julho, além dos bônus, torneios com prêmios exclusivos e cursos novos todos os meses. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição, porque no dia 8 de julho, as matrículas serão abertas para que tu se torne um aluno do Sup e da Júlia. Não fica de fora dessa, isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, Renatinho Quintiliano contra o mestre internacional peruano Diego Flores. E isso aqui foi uma pauleira. O Quintiliano começou com a solidez do peão dama, não passa nada. O Diego Flores vai botar aqui uma Índia da dama, ela já prepara um fianqueto aqui pelo flanco da dama, muitas linhas, o bispo sai por A6, como vai ser também nessa partida, e aqui eu já tenho dúvidas se segue numa Índia da dama ou faz uma transposição para uma catalã lá. O Quinte vai preparando o bispo G2 no flanco do rei. Bispo A6, totó agora no peão de C4, defendeu com B3, jogou o cheque aqui o Diego Flores, e depois de bispo D2, o famoso bispo Ioiola dá o cheque e volta para E7. As pretas argumentam que com esse cheque o bispo das brancas não tá na melhor casa, então não tá tão ativo, mas claro, o Quintiliano vai tentar solucionar a atividade desse bispo já no início do meio jogo. Bom, seguiu o natural, cavalo C3, agora a luta pelo centro com D5, o Quintiliano aqui trocou e agora fianquetou seguido de cavalo D7, rock and roll é normal e nessa posição o Quinte já bota a primeira pimentinha do jogo, cavalo E5. Mandou o potro pra cima, observem que ele vai abrindo agora o bispeto na grande diagonal, e aqui o Diego Flores jogou bispo B7. Rafael, isso aí não tá correto. Por que que o mestre internacional peruano não tomou o cavalo no posto avançado? Tu elimina. Porém, aqui não é bom, olha lá, porque depois da retomada esse cavalo tá ameaçado e prepara o teu coração que tu vai perder o peão central e já vai tudo por água abaixo. Aqui já era, tá? Não vai ter como salvar. Cavalo E4, pô, já vou arrebatando a paçoca toda. Aqui é fim de jogo. Estrategicamente, as brancas já estão completamente ganhas. Então foi jogado o bispo B7, que é um lance natural, segura o peãozinho de D5, que estava ameaçado, torre C1 e H6. A ideia do Diego Flores é não facilitar, olha lá, uma casa boa para esse bispo.
Claro, o Quinte aqui tem outra casa que ele tá de olho, ele passou o bispo pra F4, tá mais ativo. Fica de olho agora também no peão de C7, olha lá, combina com essa torre na coluna C. C5 jogado agora pelo Diego Flores, é um lance natural, porque o peão já tava virando um raio-x ali, bispo e torre, ele avançou o peão, só que aqui ele vai jogar com um peão isolado, praticamente de maneira forçada, porque o Quinte tomou em C5, e aqui tu não tem muito lance, olha lá. Se tomar de peão ou de bispo, perde o peão central de D5 e de novo, fica aqui, vai tudo por água abaixo. Então nesse momento é forçado tomar de cavalo, e agora as pretas ficam com o peão isolado, que o Quinte vai tentar apertar esse peão agora no meio jogo. Inclusive, o Quinte joga um lance muito natural aqui, que é cavalo B5. Olha como faz sentido. Ele prepara cavalo D4. Então, o cavalo é uma excelente peça para bloquear peão passado. Tu deixa ali aquele bloqueio. E no futuro tu vai trabalhando. Dobra, prepara, vai botando as peças para apertar o peão central. E quando tu tirar o potrilho, aí tu tenta arrebatar o peão isolado do teu adversário. Mas não vai ser tão fácil. Observem que o Diego Flores, ele vai defender, ele controla a casa de D4, falando, teu cavalo não vai ficar bloqueando aqui não. Nessa posição, o Quinte passou o cavalo para D3, olha lá, porque também tinha uma ameaça de quebrar toda a estrutura aqui tomando o bispo. Dama D7 dando um totó no cavalo. De novo, as pretas argumentam, como tu não tem cavalo D4, para onde vai o teu cavalo? O Quinte aqui joga cavalo C7 e a posição vai se complicar muito a partir desse momento. É um lance super lógico, porque eu posso ter a ideia, inclusive, de eliminar esse cavalo, mas aqui eu tô agrupando os teus peões, dou um totó nessa torre e tu não pode tomar o meu cavalo que tá aqui em C7, porque se tu tomar a torre por, a dama tá ameaçada e tu vai perder um bispo. Em resumo, cai o bispeto aqui, o MI tomou o bispeto em F4. Já pode gerar dúvida em alguns jogadores, né, porque tá caindo uma torre também aqui em A8, mas vejam como o Quinte jogou rápido o melhor lance, que é a retomada. Claro, seria um terror terrível tu tomar essa torre em A8. No pior dos casos, tu pode voltar esse cavalo para E6 e já tá fazendo uma troca de 2 peças médias por uma torre. Seria vantajosa aqui pegar as 2 peças médias, né, pras pretas. Mas tem um lance mais crítico, que é cavalo toma G2. E se tu voltar esse cavalo, tu leva dama H3 e aqui tá perdido. Tá perdido de brancas, porque eu tenho a ameaça de jogar cavalo G4 e mate. E agora, como tu vai defender um negócio desse? Tem uma ideia de abrir o bispo também nessa diagonal, o cavalo sai tem mate em G2. Rafael, mas aqui tem F3, olha lá. Eu não só controlo o cavalo G4, como também controlo a diagonal que pode abrir. Exato, mas aqui tu leva cavalo E3 e agora tem que escolher. É a dama ou mate. Então não é uma escolha nada fácil. Tá perdido. Não é uma escolha fácil. Então, o Quinte viu rápido, que isso aí nem entrou nessa calculeira, porque já parece horrível, né? Ele tomou em F4 quase que no pré-move. E agora, os dois jogadores vão centralizando as torres. Ó, claro, essa torre tá ameaçada, veio pra D8. O Quinte agora jogou bispo H3, totó na dama. Dama em D6 e é nesse momento que o Quinte volta no plano de bloquear a casa de D4 de cavalo, aproveitando um tempo na dama, ó lá. Cavalo B5, totó na dama, dama B8 e cavalo D4 centralizou. E vamos jogar agora contra o peão isolado, que pode cair em vários momentos. Então vai vir uma pressão pra cima desse peão. Bispo C5 jogou agora o peruano totó no cavalo. Dama em D3, melhorando a posição da dama, centralizando um pouco mais. O peruano fez a mesma ideia. Observe que esse lance veio uma ameaça agora em D4. O Quinte jogou sólido, segurando a paçoca toda. E cavalo E4. Eu falei, é uma pauleira. O peruano bota o cavalo num posto avançado. O quintilano aqui vinha baixando de meia hora no relógio. 45 ainda pro Diego Flores. O Quinte centralizou a torre. E aqui dama F6. Cuidado, é um lance venenoso. Por quê? O Diego Flores ameaça o lance G4. E quando o teu cavalo sai, tu perde o peãozinho de F2. Então não tem jeito. Nesse momento, o Quinte volta pra zaga. Olha lá, vamos segurar. Segura, vamos reorganizar e depois a gente vai soltando o jogo de novo. O peruano nesse momento jogou G6 com a ideia de H5, H4, tentar botar algum problema aqui nesse flanco do rei. Torre C2 jogou o quintilhano, segurando F2 para deixar essa torre livre de novo, para voltar para a partida, e o peruano seguiu avançando. É H5, agora sim o Quinte passa a torre para D1 e H4 chegou, e nesse momento o Quinte faz um lance, uma ideia muito fina. Ele vê que o bispo já não está mais tão ativo nessa diagonal, traz o bispo para casa de G2 com um plano tático que o Diego Flores acabou furando. Observem lá, ele tomou aqui em H3, o Quinte retomou e agora o Diego Flores jogou A5, não dando bolas pro fino bispo G2, que traz uma ideia tática que o Quinte, claro, não furou. Nessa posição, o Quinte manda a bomba.
a bomba brilhante dessa partida, que é o lance cavalo D5, ele gritou, vamos! Porque temos que ir. Cavalo toma D5, lutando pelo título em Kaiobá. Ele toma o peão. A ideia é que depois que as pretas retomam, as brancas estão recuperando a peça, tomando em E4, com um peão a mais. Agora, nem tudo é algazarra, não é a Disneylândia. O Diego Flores vai botar resistência e problemas nessa posição. Ele toma agora o cavalo em D4, e D4, toma em E4 também, traz a torre pro jogo e vejam que o Quinte tem um peão a mais, é um peão passado, mas o final é super complicado. Tem uma dama ameaçada aqui, e o Quinte jogou essa ideia fina do torre C6, botando alguns problemas pra cima do peruano. Claro, tá convidando aqui pra um final de torres. Observem que a dama do Quinte tá ameaçado, a do Diego Flores também, e aqui eles fazem a troca das damas. Cai a dama em E4, cai a dama em F6, o peão de D4 cai também, vem a troca das torres e cai B6, entrando em um final de torres, onde o Quinte tem um peão a mais e pode virar um peão passado no flanco da dama, como vocês vão ver, isso acontece rápido, porque o peruano jogou A4 e depois da troca, o Quinte segurou o peãozinho passado dele. É um final super complicado, tá? Tecnicamente, esse final tende ao empate, é um final empatado, mas no xadrez, tu sempre pode botar problemas pro teu adversário. O Quinte vai fazer um plano fino aqui, que nos remete uma partida do Karpov, uma partida karpoviana, que o Karpov traz o rei pra segurar ali o peãozinho passado dele, vai avançando. É pouco a pouco tu vai andando, tu passa a torre, avança por aqui, o rei vai andando também. Claro que o Diego Flores vai tentar ativar o mais rápido possível o rei dele, vai avançar os peões aqui no flanco do rei também. Olha o plano na prática. O Quinte vai levar o rei dele lá pro flanco da dama, ó lá, segurou o peão, e agora a torre B3, ó lá, vai empurrando a peça do adversário pra trás, ele joga o lance rei B2 preparando o avanço, e o Diego Flores segue entrando com o rei, ó lá, tentando buscar contra-jogo, contra a estrutura de peões no flanco do rei do nosso brasileiro. F4, jogou o Quinte fino lance, porque agora a torre tá no lugar certo, segurando a base da cadeia de peões, e tu vai começar a andar aqui com esse peão no flanco da dama. Rei G4 voltou agora aqui o peruano preparando a ideia do G5 pra simplificar. A3 e vai andando esse pimpolinho. G5 tá jogado, agora simplifica um pouco mais a estrutura de peões. Torre B4, ó lá, preparando pra empurrar mais um pouco. Vai andando. Peão, torre, rei andando aqui nesse flanco da dama. Vale o título do Kaiobá. Rei F6 tá jogado. A4, que a gente vai andando. Torre em E5. Torre B5, ó lá, andando mais um pouco. E esse é o momento importante do jogo. Porque aqui, depois de tanta pressão... E olha que o tempo do Quinte tava apertado. O peruano comete um erro, que é o lance torre E2. Não passa nada. Tudo é glória nesse momento. Vejam que as máquinas dizem que o lance fino seria o lance torre E4, tá? Não é tão fácil de defender essa posição, porque eu tô avançando a 5. A ideia que a máquina defende é que tu consegue trocar o flanco do rei, e com a torre estando aqui, olha lá, o rei das brancas não consegue avançar para apoiar esse peão. Mas ainda não é fácil, porque, por exemplo, se tu começa a trazer o rei e tu joga essa ideia que pra mim é muito natural, pra cortar a passada do rei aqui pro flanco da dama, pra segurar o peão, ainda assim tu não consegue ganhar. As máquinas defendem, ó lá. Tu joga aqui rei D7, por exemplo, e eu avanço, só que agora tem esse recurso de torre F6 e o peão ficou avançado demais. Se tu vem pra zaga, agora eu volto a torre pra F8, quando o peão tá quase promovendo, tu bloqueia, e aqui eu vou trazer o rei e tomar o peãozinho. Mas não tem problema. Assim no xadrez como na vida, é preciso acreditar. O Quinte seguiu acreditando e o peruano cometeu uma imprecisão no final. E aqui, vamos Brasil! O Quinte passa o rei pra cima, ó lá. Rei E6 trazendo o rei na corrida. A5 tá jogado, agora jogou esse lance malandro, defendendo o avanço, senão tu leva o cheque, perde o peão lá em A6. O Quinte foi passando o rei pra cima, que é o natural. F4, propondo aqui a troca lá desse peão no flanco do rei. Só que o rei do quintiliano tá ativo demais e o peão tá muito avançado. É rápido esse peão. A6 tá jogado, preparando agora a torre A5 e a promoção. E aqui depois de rei D7, o Quinte joga A7 e nessa posição o Diego Flores abandonou esta peleja, esta guerra travada na última rodada em Kaiobá. Mas calma lá, Rafael. Por que abandonou se aqui ainda posso jogar torre A4? Poder tu pode, a questão é, será que tu deve? Porque eu jogo o rei B6, vou preparando torre A5 e tu não consegue mais defender esse negócio. E se tu tenta trazer o rei, eu digo, nada disso. Volta com esse rei e agora eu jogo essa, e quando o cheque rei A6 e tu não consegue mais defender a casa de coroação, é fim de jogo. A vitória
que deu o título para este monstro guerreiro lutador do nosso xadrez brasileiro, Renato Quintiliano, é o grande campeão do Sesc Caiobá 2024. Uma salva de palmas, o Quinte, que vem subindo o rating, crescendo, melhorando. A cada dia a gente vai percebendo essa evolução e tá aí na nossa equipe olímpica. E estaremos na torcida forte pelo nosso Brasil e, claro, também por Renato Quintiliano, que vem aí pra ponta. Inclusive, o Quinte também fez um pronunciamento pro canal logo após essa vitória. Tá no ar! Está com a mão na taça e agora ele botou a mão na taça. Bom, eu queria só fazer uma partida boa hoje. Não sei se eu joguei tão bem a maior parte do jogo, porque acho que o meu adversário igualou, resolveu bem os problemas da abertura. Mas o jogo foi rolando e eu tive a sorte dele pendurar um peão, assim. Aí a gente foi para um final, que eu acho que ainda tem chance de empate, mas ele acabou defendendo mal. Acho que ele ficou bem, talvez, nervoso, assim, porque tinha pendurado, né? E aí acabou dando tudo certo. Tentei jogar concentrado, jogar uma partida razoável, assim. Não sei se foi minha melhor partida, mas foi suficiente para ganhar, né? Então tô bem feliz com o título, com certeza muito feliz mesmo. E tá no ar a precisão desta guerra que dá o título para Renato Quintiliano nesse grande torneio. Quem jogou com uma máquina terrível, próximo de 98% de pressão e um lance brilhante. A bomba, cavalo toma D5. Tá no ar os resultados de Caiobá, olha lá. Renato Quintiliano é o grande campeão, isolado com 8 pontos. Em segundo tivemos Cricão da Massa com 7,5 pontos. E fechando o pódio, Edgar Rodrigues, que arrebata a norma dele de MI dentro desse torneio, como a gente falou na introdução do vídeo. Seguindo ali, Iago Santiago, Lucas Cardoso, grande torneio do Lucas, também arrebatando na última rodada o Grande Mestre Cubas, partida muito boa. Diego de Berardino, Andrés Rodrigues, Cláudia Amura, Neures e César Umetsubo, seguido de Evandro Barbosa e Natan Filgueiras. Natanzinho também jogando muito xadrez. Uma salva de palmas para esse grande torneio, também para o campeão Renato Quintiliano e para todo mundo da organização do Sesc Caiobá, porque o torneio tá sempre uma maravilha. Se tu gostou da análise, curtiu a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.